Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas a mais uma mesa conversa aqui da FLI Araxá, em 2022. Eu sou Ana Paula Lisboa, acho que está aparecendo aí o meu nome. Obrigada mais uma vez à produção dessa festa literária. Eu tenho muito prazer e muito orgulho de estar aqui. Bom, estou aqui online, né? Claro que gostaria de estar presente em Araxá participando dessa festa, mas quem sabe no próximo ano. A gente está aqui para essa mesa que chama Escrever é uma Missão? É essa pergunta que a gente vai tentar, não sei se responder, mas pelo menos conversar um pouco sobre ela. Eu aprendi que o mediador, um bom mediador, é o que menos aparece, então eu vou estar aqui para aparecer o menos possível. Mas eu também sou escritora, colunista, e estou aqui com dois outros escritores, duas pessoas que eu admiro muito, inclusive, e uma delas é o Paulo Lins e a outra é o João Melo. Então, bem-vindos a essa mesa, a essa conversa. Vocês são dois escritores, autores, enfim, dois homens que têm uma produção acadêmica, literária, enfim, criativa, muito grande, mas eu também gosto muito de que as pessoas possam falar por elas mesmas, né? Às vezes uma bio, por maior que seja, um lattes, por maior que seja, poucas vezes dá conta de quem a gente é. Então, eu queria que vocês começassem dizendo quem vocês são, por vocês mesmos. Então, queria começar com Paulo Lins. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui. Quero agradecer ao convite, obrigado. Uma honra para mim fazer parte da FLI Araxá, de estar nessa mesa. Bom, eu sou escritor, comecei como poesia, depois fiz samba-enredo de escola de samba, aí fui para a literatura, lancei 4 livros, e estou fazendo cinema e televisão. Então, eu gosto de escrever, né? Não sei se eu acho que é missão, mas também necessidade, é o meu ganha-pão, eu vivo disso, né? E adoro viver disso. Então, para mim é uma honra, né, poder fazer literatura, ter condições de sobreviver, de viver sobre isso, disso, né, da escrita. É isso. Obrigada, Paulo. João, quem você é? Nem eu sei por vezes, né? Mas quero também, em primeiro lugar, cumprimentar todos os integrantes desta mesa, né? O Paulo, você e também todos aqueles que nos assistem, né? Agradeço também a organização do festival, né? Concretamente ao Tom Dias e ao Afonso pelo convite para participar desta mesa aqui. Eu posso dizer sobre mim também, são 2 outras coisas, né? Eu sou um homem que se define pela escrita, né? Escrevo e publico há alguns anos, né? Ao longo da minha vida fiz várias coisas, dei aulas, ensinei, estive ligado à política orgânica, fiz publicidade, mas o que eu me considero mesmo é um homem da escrita, fundamentalmente um homem do jornalismo e da literatura, né? E agora dedicado exclusivamente à escrita literária, né? Enfim, mantenho alguma colaboração com jornais porque
preciso de pagar as contas, né? Mas estou fundamentalmente dedicado à escrita literária desde há 2 anos para cá, né? 2, 3, vai a caminho de 3 anos, né? Portanto, larguei tudo o resto que eu fazia e estou me concentrando apenas agora nisso, né? Eu tenho até agora 23 livros publicados, maioritariamente poesia e também contos, mas há um mês, mais ou menos, saiu um primeiro romance, né? Portanto, é uma experiência que eu quero repetir, né? Tenho muitas ideias, muitos planos, oxalá tenha engenho e competência para materializar todas essas ideias e planos, né? Obrigada, João. Eu queria também saber em qual parte do mundo vocês estão, porque eu sei que o João é angolano, mas já viveu no Brasil, às vezes está em Portugal. Eu sou uma brasileira carioca, que nesse momento estou em Luanda, e o Paulo também é um carioca, eu acho. Mas eu não sei onde você está nesse momento. Vocês podem dizer onde vocês estão? Eu estou em São Paulo. Em São Paulo. Bom, onde você está? Nesse momento eu estou em Portugal. Estou na Ericeira, que é uma pequena cidade perto de Lisboa, né? Ok. Então, eu e o João, a gente está num fuso mais ou menos parecido. Aqui agora são 21h14, então também não reparem que daqui a pouco talvez tenha um barulho do caminhão do lixo, as crianças do vizinho, essas coisas que as lives nos ensinaram, né, na vida cotidiana também, de entrar dentro da casa das pessoas. Eu queria fazer essa segunda pergunta, que é, para além não, na verdade, antes, né, da escrita virar um ganha-pão, esse desejo de escrever provavelmente já existia, né? O ganha-pão, ele acaba acontecendo quando a gente percebe, eu acho, que isso pode ser uma profissão. Pelo menos para mim foi assim. Eu achava que escrever era, na verdade, uma habilidade humana, que qualquer pessoa que passasse pela alfabetização e aprendesse a escrever, naturalmente escreveria, né? Eu não achava que isso era um fazer, que era uma profissão ou que era um fazer artístico. Então, eu queria saber de vocês quando, onde, como, por que vocês começaram a escrever. Bom, João, por favor, quiser começar. Bom, eu comecei a escrever por causa de duas coisas, né? Por causa de uma viagem de comboio que fiz entre Luanda e Malange. Como você sabe, Malange é uma cidade do nordeste de Angola, né? Situada aí a uns 400 quilômetros, mais ou menos, de Luanda. As duas cidades estão ligadas por um comboio. E também por causa do Fernando Pessoa. Bom, o que eu disse pode parecer à primeira vista, quem não sabe o resto da história, assim um pouco até, digamos, pomposo, né? Mas não é nada disso, né? Na verdade, eu comecei a escrever depois de uma viagem de comboio, como eu disse, que eu fiz entre Luanda e Malange, e aquela paisagem toda do trajeto entre as duas cidades, a vegetação exuberante. Eu tinha 15 anos de idade, né? Aquela vegetação, aquela imagem impressionou-me muito. Não sei porquê, não posso explicar, né? Mas a verdade é que aquela paisagem, a vegetação,
etc. Tudo aquilo me impressionou. E eu que já vivia mais ou menos em casa, rodeado de livros, lia muito na escola, e o ambiente familiar em casa também era propício a isso, etc. A verdade é que senti uma grande vontade de, de escrever, né? Bom, e onde é que entra então o Fernando Pessoa nessa história? Acontece que quando isso sucedeu e eu senti essa vontade, esse impulso de começar a pôr as minhas impressões no papel, eu li num livro que tínhamos lá em casa um poeminha que o Fernando Pessoa, com 5 anos de idade, fez à mãe dele, né? Eu ainda dias reli esse poeminha. Bom, e eu pensei, bom, se este garoto que tem 5 anos faz um poema para a mãe dele, eu que já tenho 15, também posso escrever. É por isso que eu costumo brincar e dizer que eu comecei a escrever por causa do Fernando Pessoa, né? Na verdade, a minha poesia pouco ou nada tem a ver com a dele, embora, obviamente, o admire muito como escritor, ou como escritores, né? Mas creio que não temos nenhuma semelhança assim, né? Não sinto que ele me tenha sequer influenciado, etc. Mas realmente foi essa coisa, né? que eu que eu pensei na arrogância dos meus 15 anos de idade, né? Que também podia escrever, né? E foi assim que a história começou, né? E como você diz, quando comecei a escrever, não tinha uma ideia de fazer disso uma profissão, né? Mas a verdade é que fui me aproximando da escrita por vários outros caminhos, mas sem pressas, né? O meu primeiro livro, por exemplo, saiu já depois dos meus 30 anos, né? Não tinha pressa, né? Hoje todo pessoal tem pressa, né? Mas, enfim, eu e as pessoas de minha geração, né? Nós não tínhamos pressa alguma de publicar, né? Mas íamos escrevendo apenas como uma necessidade, quase, enfim. E foi assim que as coisas aconteceram, né? Tipo, andei por direito, abandonei direito, etc. Depois, a minha profissão, mesmo durante muitos anos, desde os meus 20 anos até bem recentemente, foi jornalista, né? Era disso que eu vivi, né? Era disso que eu vivia, né? A literatura sempre me acompanhou, mas nunca pensei nela durante muito tempo como uma profissão, né? Hoje sim, estou reformado da vida pública, de todas as outras ocupações, já não tenho paciência nenhuma para publicidade, né? Deixei de dar aulas que é uma coisa que eu gosto ainda, mas o salário é pouco e então eu também não estou para isso, né? E quero me dedicar realmente à escrita literária, né? É isso. Obrigada, João. Paulo, por que quando, onde você começou a escrever? Quando eu era criança, eu nasci no Estácio, né? Lugar onde que nasceu o samba. E eu morava ali, e morava na Tijuca. Eu nasci no Estácio e fui morar na fronteira entre Estácio e Tijuca. E eu era criança ali, eu via o pessoal na esquina, né? Na rua, tinha uma casa que fazia som, que era o Jorge Benjó, o Timaya. Eu fui criança perto dessas pessoas. Eu via eles fazendo música, fazendo
fazendo som ali, as letras e tal. O pessoal cantava, que era muito próximo. E depois eu fui para o Estácio, que era o lugar do samba, né? O samba nasceu ali, o samba era o lugar do samba, né? Todo mundo ia para lá fazer samba. E, ao mesmo tempo, como não tinha tecnologia, né? Televisão, celular, essas coisas, a gente ficava perto dos nossos pais, que se botavam uma cadeirinha na frente de casa e eles começavam a contar histórias de assombração, histórias de mula sem cabeça, essas histórias do folclore brasileiro. E eu via aquilo e ficava encantado com essas histórias. Eu ficava encantado com as letras de música que eu ouvia na rua, que depois foi para o disco, né? A gente ouvia. Então, eu comecei a escrever sem saber escrever. Eu não sabia escrever literalmente. Aí eu falava os versinhos das músicas que eu fazia, das historinhas que eu criava, e minha mãe e minhas irmãs anotavam. Eu não sabia escrever direito, eu não sabia nem escrever, assim, literalmente, A, B, C, D, A, E, I, O, U, eu não sabia nada disso. Não tinha ido para o colégio ainda, com 5, 6 anos. Eu fazia os versinhos de criança, aqueles versinhos bobinhos de criança. Tem até alguns guardados que minha mãe escrevia, anotava. Minhas irmãs mais velhas anotavam. Meu irmão não anotava não, quem anotava eram as irmãs. E tem guardado. Então eu fazia poeminha, fazia letrinha de música, fazia aquelas musiquinhas assim de criança e inventava minhas histórias, parecidas com as histórias que eu ouviam, que era uma turma o Estácio era um local de pessoas negras, né? Era o primeiro que o João da Baiana chamava de Pequena África, onde nasceu a escola de samba, Deixa Falar, que virou São Carlos e agora é Estácio de Sá. Então foi ali, foi naquela meio, eu nasci no meio fervilhante da cultura e da cultura negra, né, da cultura de origem africana. Então foi ali que eu comecei. É engraçado você falar isso, me lembrou também, quando eu comecei a escrever, também foi antes de escrever, de saber escrever, né, de ser alfabetizada, porque eu tinha meio que uma fascinação pelas palavras enquanto código. Eu olhava aquilo e achava que aquilo era um código que eu precisava decifrar, e a escrita também de cursiva, né, de mão dada, também eu achava muito bonito, aquele fazer, aquele formato, assim. Então, eu ficava fazendo como se eu estivesse escrevendo. Gente, os cachorros dos vizinhos, tá? Como se eu estivesse escrevendo, e depois eu dava para minha mãe ler. Quando ela estava com tempo, paciência, ela inventava uma história, dizia que tinha algo escrito. Quando ela estava sem tempo, ela só mandava eu sair e fazer outra coisa porque ela estava ocupada. Então, é parecido. Eu queria aqui só entrar ainda mais no tema da nossa conversa, nessa pergunta, para trazer aqui uma definiçãozinha ali do Google de que é a missão, né? Missão é um encargo, uma incumbência, um propósito, é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Então, vou começar com Paulo. Escrever é uma missão? Eu acho que também, mas eu tenho necessidade. Eu tenho função da palavra. Eu morando numa cidade que não é minha, que não faz parte da minha juventude, da minha infância, né? E o falar daqui, de onde que eu estou, é muito significativo para mim. A cada dia eu aprendo uma palavra nova. E eu trabalho, eu fico o tempo todo fazendo... É inconsciente. Se eu tenho uma palavra nova, se eu tenho um verso novo,
ou eu estou sempre cantando as músicas que eu gosto, estou sempre lembrando dos poemas. Eu posso não estar escrevendo, posso estar passeando, posso estar em qualquer lugar, mas eu gosto de fazer brincadeira, de criar coisas novas, de inventar personagens, de dar nome de personagens conhecidos às pessoas que eu conheço. Eu fico o tempo todo assim. Se eu pudesse levar a vida só brincando e falando poemas, falando, lembrando, cantando, né? Cada momento da minha vida eu lembro de um verso, eu lembro de um poema. Na verdade, assim, a literatura é uma coisa que, para mim, a arte, no modo geral, a arte, ela me fez ver um mundo diferente. Vejo o mundo através da arte. Eu não consigo enxergar o mundo de outra forma. Tanto é que eu não sou ligado em nada muito material, eu não tenho ligação com coisas materiais. Eu gosto muito da arte e da filosofia e tento levar minha vida assim. Mas isso é desde criança, não foi uma coisa que eu peguei, que eu vou ser assim, porque eu estudei, porque eu sou intelectual, porque não é nada disso. É uma coisa que vem desde criança, dentro de mim. Eu prefiro 1000 vezes ir assistir uma peça ou ficar de conversa do que, sei lá, sair para comprar alguma coisa, né? Se eu pudesse, eu vivia o tempo todo dentro da arte. Então, assim, é, é uma missão? É também, mas é muito mais uma necessidade. Ok, É isso. obrigada. João? Bem, eu acho que, como disse o Paulo, né, a arte também pode ser uma missão, né? Mas eu diria que a arte, no fundo, é a mesma coisa, né? É e não é uma missão, né? Depende, em primeiro lugar, da decisão e da disponibilidade de cada autor, da perspectiva de cada autor, depende dos contextos sociais, dos momentos históricos, etc. Né? Há contextos sociais, há momentos históricos que reforçam e estimulam, digamos, essa visão da arte como uma missão. Né? Um determinado grupo, né, por diversas razões, pode assumir, né, pode assumir a missão de usar a literatura para fins extraliterários, mais do que literários. Né? Aconteceu assim, por exemplo, com a moderna literatura angolana, né? E com os autores que ajudaram a formar e a afirmar a moderna literatura angolana, né? A geração de Agostinho Neto, António Jacinto, Viriato, Mário Pinto de Andrade, enfim, Luandino Vieira, os escritores ligados ao movimento, vamos descobrir Angola nos anos 50, 60 do século passado, eles tinham uma missão, né? E eles assumiram essa missão, né? A literatura produzida na época serviu claramente, ostensivamente, voluntariamente de instrumento de luta contra a colonização, pela independência, etc. Os poemas, por exemplo, circulavam mais ou menos clandestinamente, eram recitados, né, em eventos mais ou menos clandestinos, eram transformados em música, etc, etc. Né? Hoje em dia, eu diria que
se assiste a um momento, em alguns contextos sociais, em alguns países, né, se assiste a um momento idêntico, né, em que as demandas sociais são de tal ordem que a literatura também é convocada para assumir certas responsabilidades sociais, etc. Isto é da história, né? Isso é da história, né? E repete-se constantemente, né? Para um autor, a cautela que há que ter e a responsabilidade de um autor, enquanto escritor, etc., é realmente não permitir que a literatura se transforme numa outra coisa qualquer, num material sociológico, numa mera narrativa política ideológica, etc, etc. Esse é o risco, né? Mas, sim, em certos momentos, em certos contextos, escrever pode ser uma missão, né? Mas para ser literatura tem que manter também a sua especificidade, sobretudo como linguagem, né? Eu só queria fazer um adendo antes que você fala, eu concordo com você. Eu acho que desculpe eu entrar, eu concordo com tudo que você falou, e a literatura, a arte, para mim, serviu de missão mesmo, para eu tomar consciência política, para eu saber realmente o que estava acontecendo no meu país. Eu cresci numa ditadura, e tomar consciência de classe, né? Teve vários poetas, vários escritores que escreveram sobre liberdade de expressão, sobre liberdade política, sobre liberdade social, sobre democracia. Realmente, aí a arte serve para tudo, né? De uma certa forma, ela serve para tudo, mas para a formação, né, da cabeça do ser humano. E foi a arte que me deu consciência política do país que eu vivia, e até mais mesmo da minha raça. Vou falar de raça mesmo, da minha origem, né, de minha origem africana, de eu ter essa consciência, foi muito mais pela arte do que qualquer outra coisa. Eu concordo justamente com o que ele falou. Eu queria, inclusive, te perguntar um pouco mais sobre isso, Paulo, porque eu estava assistindo uma entrevista sua de 2017, quando o livro Cidade de Deus fez 20 anos, e uma das coisas, e agora, né, acho que faz 25, né, 5 anos depois, em 2022, e aí você estava dizendo que uma das missões, não sei se você usou bem essa palavra do livro, era diminuir a violência, né, a violência policial, nas favelas. Mas aí não era nem uma... O livro partiu de uma pesquisa antropológica, né? E a ciência também, sobretudo as ciências humanas, né? Ela, a história, para você tomar consciência do teu passado, né? Quando penso no passado, não me esqueço do futuro, para você não repetir os erros que a humanidade praticou, né? Os erros que a humanidade fez. E se você pegar, eu realmente, quando eu pensei em escrever esse livro, eu pensei em coisa que me atormentava. Eu vivia no meio da violência. E o que eu via escrito nos jornais, o que saía publicado, o que vinha, não era nada da realidade que eu estava vivendo. Às vezes saía muita coisa na imprensa que a pessoa não ia lá, e ela tinha uma fonte que geralmente era a polícia, né? As pessoas envolvidas na criminalidade não tinham voz, né? Você não sabia por que a pessoa estava ali. E eu comecei essa pesquisa do Cidade de Deus entrevistando pessoas ligadas diretamente ao crime. Que você mora numa comunidade de 200 mil pessoas
E você não tem ligação com as pessoas, né? Você pode até conhecer alguém e tal, mas se você não está ligado diretamente à criminalidade, esse tipo de criminalidade que acontece nas favelas. Porque existem vários tipos de criminalidade. No Brasil, a criminalidade chamada de colarinho branco é realmente a que faz, né, essa criminalidade de crianças, né, se envolverem na criminalidade por necessidade, né, ou de respeito, por racismo, por essas coisas que acontecem no Brasil e em vários países. Então, a minha necessidade, realmente, né, Deus foi uma missão, eu volto, né, a falar disso, de tentar acabar com essa criminalidade, que as pessoas tivessem, tomassem consciência do que provoca essa criminalidade, por que as crianças entram. O pessoal chama de menor, né? Mas uma criança de 10 anos, né, por exemplo, você vê que assim, uma criança de 10 anos com uma metralhadora na mão, isso é um sistema muito grande. Uma metralhadora produzida na Alemanha, uma metralhadora produzida na França, nos Estados Unidos, né? Aqui tem armas do mundo todo, né? Uma criança com 10 anos, 15 anos, com uma arma dessa na mão, ela não é culpada da criminalidade. A criminalidade é muito maior do que isso. E a minha intenção era isso, mostrar esse tipo, né? Essa criminalidade que é gerada por diversos fatores sociais, políticos, econômicos, né? A minha função era praticamente isso. O Cidade de Deus foi uma missão, né? Vamos dizer assim, né? Mas a arte que eu comecei a fazer era mais de necessidade mesmo, de fazer por gostar, por amar a arte, né? Por causa disso. Tem uma outra pergunta que eu queria te fazer também, Paulo, só para a gente dar continuidade, que é a Riane Leão, a poetisa também, escritora, disse uma vez, a gente estava conversando também numa live, que para ela escrever era uma missão ancestral. E eu fiquei pensando muito sobre isso, e também fiquei pensando de como muitas vezes os escritores negros, quando começam a escrever, especialmente escritores negros brasileiros, começam celebrando a memória, a ancestralidade, quem veio antes, e tendo isso também como uma missão, de alguma forma. Você podia falar um pouco sobre isso também? Se é parecido? Se foi, eu sei que, claro, né, uma geração diferente, você é de uma geração anterior, da minha, da Riane, mas como que é isso para você? Você está sem som, Paulo. Na verdade, tem uma afirmação do Otávio Paz. Eu vou acender a luz, que está muito escura aqui, só um minuto. Tá começando a escurecer. E aqui também, gente, cachorros do vizinho estão também aqui numa missão, que eu não sei qual é, mas tá tudo bem, vai dar certo. Tem uma... Não sei se ficou em cima de mim, mas acho que melhorou. Tem uma frase de Otávio Paz que fala que a coisa mais importante na vida do ser humano é a cultura, né? Que nós todos somos iguais, o que nos diferencia, as nossas diferenças é a cultura, que ela diferencia, mas nos une. Então, por exemplo, ele fala que tudo é substituível. Ele fala, eu sempre repito isso nas minhas lives, nas minhas palestras, que tudo é substituível, menos a arte e os deuses, né? Então, por exemplo, a casa substituiu a caverna, o carro substituiu a carroça, mas o quê? A metralhadora substituiu a catapulta, a gente vai substituindo as coisas, mas a Ilíada não substituiu a Odisseia, né? Guimarães Rosa não vai substituir Machado de Assis. E assim como São Jorge não vai substituir Ogum. Cada um tem a sua força. E você
você reproduz aquilo que você ouviu. O meu diálogo são quando eu vou escrever, eu vou dialogar com aquilo que eu li, com aquilo que eu escutei. Então, a gente que veio de um passado tão tenebroso, nós foram 400 anos de escravização, 400 anos de luta, e a cultura que nos une a gente, a cultura no Brasil, né? A nossa força foi a nossa fé, a nossa cultura, a nossa arte, a nossa língua, né? Porque você chegava no Brasil, você não podia falar a língua, nenhum dialeto africano, vamos chamar de dialeto, né? Africano, não chamar nenhuma língua africana, você não podia falar nada, tinha que falar o português, você foi obrigado a acreditar nos outros deuses, a falar uma língua que não era a sua, que não era da sua matriz. Então, esse diálogo, né, com os escritores, com os pais de santo, por exemplo, que uniu a gente, né? Também os pais de santo, nossa religião, nossa fé, isso é muito forte. Eu estou falando português por quê? Porque a minha família foi escravizada, né? Então, assim, e para eu estar aqui nessa posição, para você estar aqui aí nessa posição de mediadora de um evento como esse, muita gente morreu por isso, muita gente lutou por isso, né? Eu estou aqui porque teve uma luta muito grande para nossos valores serem conservados, nossa cultura ser conservada. Então, a cultura negra no Brasil, ela entra na cultura do país. E a cultura negra, dentro dessa cultura do país que nós temos, né, é a cultura mais importante, a nossa música, a nossa festa e tal. Você vê que teve escravização em vários países, né, na França. Você vê ainda que tem na França ainda tem colônia, né, como é que se diz, ali na Mariana? Na França, tem ali, tem hoje, você vê ali, e acabaram com a cultura. Né? O Brasil ele só conseguiu os negros, né? Os negros e as negras brasileiras, né? Só conseguiram colocar a nossa cultura dentro da cultura do país através de muita luta. Né? Então, eu tenho que abaixar a cabeça, celebrar, eu tenho que agradecer aos meus ancestrais pela luta por eu estar aqui, estar podendo escrever, podendo estar numa situação bem melhor do que há 100 anos atrás. Tem que agradecer. Eu não posso esquecer dos meus ancestrais. Não pode. Isso tudo foi muita luta. Sim. Inclusive o de 13 de maio, né? João, eu queria fazer uma pergunta também sobre, acho que até você começou a falar sobre isso, né? Que é sobre essa missão também da literatura angolana. Eu sou apesar de estar em Luanda há quase 5 anos, eu sou uma quase analfabeta na literatura angolana, infelizmente. Mas sei, né? Já tem um dos primeiros livros que eu ganhei quando cheguei aqui de um amigo me deu a trilogia do Agostinho Neto e falou que eu tinha que ler, né? Como escritora, coisas que eu tinha que ler, enfim, de outros autores, Manuel Rui, né? Pepe Tela, estou super atrasada nas leituras de Pepe Tela, mas quero muito. E queria que você falasse um pouco mais sobre isso também, sobre talvez a história e talvez também a diferença é que muitos desses escritores, né, dessa talvez segunda geração de escritores angolanos, e alguns até da primeira, né, falando do Pepe Tela, ainda estão vivos, ainda estão no território angolano, e dessa missão também desses escritores e da literatura na luta pela libertação do país, né? Queria que você falasse um pouco, só porque a gente está aqui numa festa de literatura mineira brasileira, então eu acho que é muito importante a gente trazer também esse diálogo da literatura angolana para o Brasil, né? Acho que, e eu estando aqui percebo muito isso, assim, a gente fala muito de intercâmbio, mas na verdade existe muito mais um consumo da cultura brasileira, né, por Angola, do que uma percepção, um estudo, um conhecimento da cultura angolana pelos brasileiros.
Então, aproveitar que você está aqui. Bom, isto daria quase para a gente fazer um outro seminário, né? um outro festival, né? Que talvez faça sentido, faça todo sentido, e talvez nós, angolanos e brasileiros, precisamos de meter a mão na massa, né? E por que faz sentido? Porque, enfim, os dados da história estão, né? Há uma porção substancial de Angola dentro do Brasil, né? E o inverso também é verdadeiro, né? Mas os números são impressionantes, quer dizer, cerca de 80% dos africanos levados como escravos para o Brasil foram levados do território de Angola, né? E, portanto, isso deixa marcas que se mantêm até hoje, na língua, na música, na culinária, enfim. Por outro lado, a cultura, e principalmente a literatura angolana, também é, de algum modo, devedora de certas influências literárias brasileiras, né? Nomeadamente do modernismo brasileiro, do romance nordestino, etc., né? Portanto, talvez faça todo sentido, sim, a gente começar a conversar mais sobre esses laços, né? Eu sempre comento com os meus amigos brasileiros, felizmente são muitos, né? Que não entendo, por mais poderosa e universalmente influente que foi e é a cultura francesa, né? Mas não compreendo como é que há um ano da França no Brasil e ainda não houve um ano de Angola no Brasil, né? Portanto, acho que precisamos de começar a falar disso, né? Agora, como eu disse, historicamente, em certos momentos da nossa história, a literatura, quer dizer, os dois conceitos de nacionalidade literária angolana e nacionalismo político angolano estavam muito vinculados, não é? Isso é reconhecido unanimemente pela crítica, né? Porque a situação, o contexto social assim o exigia, né? Bom, a verdade é que Angola está independente há quase 50 anos, né? Portanto, hoje a confrontação já não é entre os angolanos e colonizadores estrangeiros, né? As lutas e as contradições agora são internas, né? E certamente e inevitavelmente a literatura que se produz hoje reflete essa realidade, vamos chamá-la realidade pós-colonial, né? Em que há reverberações, ecos, influências ainda da colonização, né? Porque 500 anos de história não são apagados e nem passam impunemente, deixam marcas, né? Deixam marcas, mas há novos problemas específicos, contradições internas, agora contradições de classe dos próprios angolanos, etc., etc., não é? E certamente aquilo que se produz hoje reflete essa nova realidade. Isso é natural, é inevitável, né? E, portanto,
pode ser que os autores contemporâneos, aqueles que continuam a escrever, entendam que têm também uma missão a cumprir nesse contexto atual, né? Ou não, depende de cada um. Quando eu reconheço que a literatura pode ser uma missão, falta talvez a acrescentar que essa missão tem de ser assumida individualmente pelos próprios autores. Quer dizer, não pode ser uma missão imposta por uma organização, um partido, imposta pela militância, pelo mercado, né? Enfim, atualmente o próprio mercado absorve certa literatura, certas narrativas críticas, porque está vendendo também, não é? Está vendendo, não é? Então, essa missão da literatura não deve ser uma missão imposta de fora, né? Eu acho, deve ser assumida a partir de dentro pelos próprios autores, voluntariamente, no pleno exercício da sua liberdade, né? Quando essa missão se torna ordem, né? Quando se torna comando, aí a coisa fica complicada, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas o comentário... Totalmente. Precisamos de um ano, na verdade, precisamos de uma década, pelo menos, de Angola no Brasil, para dar conta minimamente disso tudo. E queria te fazer uma pergunta, então, mais uma, na verdade, que é nessa missão que você disse que o escritor tem que assumir de forma individual, dentro de uma produção de 23 livros. Teve algum que você considera especialmente uma missão ou foram todos iguais? Bom, eu tenho, na verdade, uma visão da literatura que é muito vinculada à realidade social do meu país, né? À realidade histórica, à realidade política, etc. E isso tudo penso que transparece, quer na ficção, onde talvez seja mais perceptível, porque é outro tipo de narrativa, né? Mas também da poesia, né? E eu faço parte, portanto, de uma geração aí intermédia entre a geração dos mais velhos e os novos autores pós-independência, né? Eu faço parte daquela geração, a primeira que começou a publicar logo após a independência, né? Então, tem ainda um tributo, uma influência grande dos autores da geração do movimento Vamos Descobrir Angola, portanto, uma visão comprometida política e socialmente da literatura, etc., mas que logo a partir dos anos 80 também se começou a abrir e começou a refletir e começou a criticar a nova realidade, as novas realidades, os novos problemas, os nossos próprios problemas internos surgidos após a independência, né? As contradições de classe, a corrupção, etc., né? Portanto, para resumir, a minha literatura, de um modo geral, eu não diria que é uma literatura engajada, empenhada, mas é atenta, né? E é comprometida com a realidade social angolana, né? Sem esquecer as conexões que a Angola sempre teve com o resto do mundo, né? Eu tenho pensado muito nisso, né? Há pouco eu falei da percentagem de angolanos entre os africanos levados como escravos para o Brasil, mas isso não acontece
só no Brasil, né? Quer dizer, há dias mesmo eu vi uma estatística do fluxo de escravos levados de África para as Américas e a maior parte realmente saiu do que é hoje o território angolano, quer dizer, do reino da região do Congo-Angola e do reino de Ndongo, né? Então, nós contribuímos para a formação de uma série de outras nações, né? E quando eu falo nisso, não penso só no Brasil, não. Vamos às Ilhas Caribenhas, né? E Angola está lá, né? Angola está também na Argentina, no candombe, no próprio tango, etc., né? Então, Angola é um país, por força dos factos da história, aberto ao mundo há muitos séculos, né? E, portanto, essas conexões e essas realidades eu procuro tratar delas, não sei se atentamente ou não, mas procuro tratar delas naquilo que escrevo, né? E só para fechar, em todo o país, como nós sabemos, as pessoas, felizmente, os grupos, as comunidades não são iguais, não pensam a mesma coisa, né? E em termos de identidade, um indivíduo é capaz de ter várias identidades. Quanto mais um país, uma nação, né? Portanto, há várias identidades, umas mais abertas, outras mais fechadas, etc., né? E há angolanos que têm uma visão da identidade angolana virada para dentro. Isso é compreensível, é natural, né? Mas, pelo contrário, eu acho que a profunda identidade angolana é uma identidade que parte de dentro, mas que se abre ao mundo por força dos factos da história, né? E eu procuro falar disso também naquilo que escrevo, né? É metáfora, né? É a metáfora do rio Kwanza, né? Que nasce no Planalto Central de Angola, no centro do país, une o norte e o sul e desaguou em Luanda, né? Abrindo-se para o Atlântico, né? E partindo para o Brasil, para a Colômbia, para as Antilhas, etc., etc., né? Essa é a minha visão de Angola, digamos assim, é essa. Obrigada, João. Eu queria fazer uma última pergunta, que sempre especialmente quando eu vou falar, né, com pessoas mais jovens, pessoas que estão começando a escrever, sempre me perguntam como é, ou o que fazer para escrever, né? Como é viver de escrever. E é engraçado porque a minha resposta normalmente é escreva, né? Para escrever você tem que escrever. E tem muito uma visão, né, do escritor, assim, eu acho que dentro das artes, a escrita ela é mais difícil de ser visibilizada enquanto um trabalho braçal, né? Ela é sempre vista um pouco como um trabalho de inspiração, tem aquela visão do escritor que geralmente é um homem branco com uma xícara de café, sentado numa mesa e está olhando pela janela e tem uma chuva caindo pela janela, num clima de outono, né? E a última coisa que ser um escritor eu acho, é essa visão. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês também, que vocês deixassem, acho que como é uma festa literária, tem sempre gente que está começando a escrever ou que está ali começando a entrar na literatura, está começando a entender isso como uma missão.
se é que é. Então, eu queria que vocês deixassem também um último recado para os novos missionários. Bom, eu quero que eu comente agora. Já. Sim. Bom, como é que eu vou... eu gosto muito de reproduzir e repassar sempre aos escritores mais jovens 2 conselhos que eu recebi quando eu comecei a escrever, né? De 2 grandes escritores angolanos, né? Um, Luandino Vieira, que é, sem dúvida, o maior ficcionista angolano, né? Se a Academia Sueca fosse justa, já lhe teria dado o Nobel há muito tempo, né? Que me disse uma vez o seguinte, que me disse 2 coisas. Uma, para escrever não basta ter experiência, é preciso algo mais, porque experiências nós todos temos, né? E nem todos nós somos escritores, né? Portanto, a experiência é necessária para escrever, mas não basta, né? É aquela coisa, literatura é linguagem, né? Não é relato da experiência de cada um, não é narrativa jornalística, não é não é não é não é sociologia, não é manifesto político, embora possa ser isso tudo, né? Portanto, experiência não basta. E, em segundo lugar, para escrever é preciso ler muito e não ter medo de rasgar aquilo que não é bom. Quando começamos a escrever, se alguma coisa não nos agrada, é porque o seu destino é o caixote do lixo, não é? Outro conselho que eu recebi foi do Manuel Rui, né? Me disse em relação à poesia o seguinte, que a poesia não precisa de dizer tudo. Ela tem que insinuar, basta-lhe insinuar, né? Então, eu nunca mais esqueci essas 2 lições e procuro aplicá-las na prática, e sempre que me fazem essa pergunta, eu dou sempre esses 2 exemplos, né? Portanto, para dizer o seguinte, que literatura é experiência, é vivência, é posicionamento, mas também é muito trabalho, né? É preciso oficina, né? Para que realmente uma boa ideia, uma boa história se transforme realmente num bom poema, numa boa narrativa, etc. Né? E só para finalizar, isso não tem nada a ver com raça ou com cor da pele, né? Quer dizer, os 2 autores que eu mencionei, que me deram esses 2 conselhos tão preciosos, né? Como você sabe, um é branco, né? Lutou pela independência de Angola, teve 14 anos preso pela polícia política portuguesa por lutar pela independência de Angola, e outro é negro, né? Também militou pela independência de Angola, não esteve preso, mas foi atuante, etc. Mas tem ambos essa visão da literatura que eu acho que é uma visão né? Que eu procuro
passar sempre aos jovens quando converso com eles, né? Obrigada, João. É. Paulo? Eu vou falar a mesma coisa que o João falou em outras palavras, né? Escrever é fácil, difícil é reescrever. Então, para você escrever um conto, poesia, romance, crônica, não é na primeira tirada. Reescreva várias vezes, é muito trabalho, tem que trabalhar, reescrever, chegar naquele ponto que você quer. E você dialogar com aquilo que você gosta, com os escritores que você gosta. Tentar dialogar. Por exemplo, eu pegava livro brasileiro, do Rosa, do Machado de Assis, que são minhas referências, do Lima Barreto, e reescrevia com outras palavras, fazia exercício, oficina, como ele falou, trabalho. Isso é fundamental. Tem uma frase do Arnaldo Antunes que ele fala: escrever é fácil, difícil é reescrever. Né? Isso, para mim, é importante. O Paulo Leminski dizia assim: a poesia é a verdade. E é a verdade. Aquilo que o poeta fala, aquilo que o poeta escreve, isso tem que ficar gravado, isso tem que valer para daqui a 200 anos. Então, quando você escrever, não está no agora, pensa que há 200 anos, e se o que você escreveu, um poema, por exemplo, como uma pessoa, né? Como os poetas que escreveram há 200, 300 anos atrás, que a gente lê como se fosse hoje. Então, a literatura ela tem que trabalhar com a verdade espiritual, com a verdade humana. Aquilo que você escreve, ela tem que estar situada no mundo que você está vivendo, está situada no passado e, logicamente, no futuro. A arte é a verdade. É por isso que você pega um trabalho, né, de qualquer arte que for, de séculos atrás, e você consegue se identificar com aquilo. Outra coisa que eu queria, para fechar, para terminar, que hoje é 13 de maio, mas quando foi assinada a Lei Áurea, só tinha 13% de negros e negras escravizados no Brasil. Né? A luta contra a escravidão, os levantes, já vinham acontecendo desde que começou a escravização, e aí 90 e poucos por cento, né, 85% das pessoas negras no Brasil já tinha conseguido a liberdade de uma forma ou de outra, através de levantes, através da guerra, através de clubes negros, através de compra de alforria. Então, o 13 de maio é uma data comemorativa, mas a abolição já vinha sendo conquistada há muitos anos pela luta das pessoas nossos antepassados. Então, por isso, vamos saudar nossos antepassados. Obrigado, João, obrigado a você, obrigado a todos, muito obrigado. Está sem áudio. Você está sem áudio. Ok? Muito obrigada. Obrigada, Paulo Lins. Obrigada, João Melo. Obrigada, Fli Araxá. Espero em 2023 estar em Araxá e estarmos todos em Araxá. E é isso. Obrigada por essa conversa, por essa mesa. João, quer falar uma coisa? Não? Tá no mute. Não saiu? Ok, não sei. Ok, saiu. Agora está ouvindo? Sim. Ok. Eu queria, para fechar talvez a minha fala, e como hoje é 13 de maio, falamos nessas coisas, a literatura como missão, gostaria de ler um poema ainda inédito, né? Mas para dedicar a todos os meus amigos dos brasileiros. Se for possível, pode ser? Sim, terminamos com poesia. Ok. Tá bom. O poema chama-se Notícias do Brasil.
todos os dias chegam notícias extraordinárias do Brasil. Zumbi e Nganga Zumba, guerreiros angolanos que ajudaram a criar essa nação, continuam a ser mortos todos os dias, física e simbolicamente, de facto e de jure. A nossa irmãzinha Kathleen Romeu, radiante e luminosa como uma estrela nascente, brilhando em todos os céus do mundo, foi morta com tiros alegadamente equivocados, mas certeiros, pelo simples facto de existir e ser feliz. Carregava dentro dela amorosamente um outro ser, forte, belo e promissor, destinado a realizar prodígios desconhecidos, mas os seus carrascos, taciturnos como pedras sem alma, julgaram isso uma agravante. O jovem Tiago da Conceição, que tinha apenas 16 anos e, portanto, acreditava na inexorabilidade do tempo, foi surpreendido entre o quarto e a sala da casa onde morava, esquecido por todos os poderes, menos o de matá-lo. Um tiro preciso, apenas um tiro, absolutamente previsível como o ódio dos senhores da Casa Grande, impediu, talvez felizmente, de descobrir que o mundo não tem lugar para jovens como ele. Mateus Ribeiro tinha algo que não lhe podia pertencer e, além disso, estava no lugar errado. O anátema tinha, pois, toda a razão de ser. Como se atreveu ele a protestar? É preciso investigar. No dia em que o país atingiu a marca de 500.000 mortos, o grande mito rasgou a máscara e sorriu como uma hiena. A sua corte de generais, bispos, empresários, milicianos e robôs conspira ardentemente contra o futuro. Amanhã, qual será a notícia? Agora, o poema descansará. Aguardarei em silêncio o anúncio dos tambores. É isso. Obrigada, João. Também acho que só para fechar de verdade, a gente já está aqui, passou do tempo, também não podia deixar de lembrar, também é importante dizer, já que a gente está aqui falando do 13 de maio, e também falando da literatura do Paulo, como ele disse, sobre a missão de diminuir a violência, né? Ontem a gente teve também um caso emblemático no Rio de Janeiro, no Polar, mas enfim, eu tenho muitos amigos que são do Jacarezinho, e a polícia derrubou, né, a celebração em memória das vítimas pela maior chacina do estado do Rio de Janeiro, 28 mortos pela PM, e a PM foi lá, alguns dias depois, um monumento levantado pelo movimento social, pelas famílias dos mortos, e foi derrubado por um caveirão pela polícia militar. Então é importante também deixar aqui esse marco dessa missão que tem a literatura, e a literatura começou na fala, né? A gente está aqui também falando e a gente não pode deixar da literatura também trazer a oralidade da nossa fala e de falar de todos esses temas aqui nessa live. Muito obrigada mais uma vez, quem está aí presente, quem acompanhou e quem vai ver depois esse vídeo. Um bom dia, boa tarde, boa noite e até breve. Até breve.